Muito bom dia, meus irmãos. O tema de hoje é tempo de fazer o bem. Sim, ou não nos cansemos de fazer o bem. Nós somos agentes do bem, promotores do bem, pregadores do bem. Nós somos portadores do bem. E essa é uma ordem. Em um mundo mau, cercado de maldade, cheio de pessoas más, fazendo maldades, a igreja tem que se distinguir fazendo bem. Eu e você somos chamados a fazer o bem. Fazer o bem a quem? Fazer o bem a todas as pessoas que estiverem à nossa volta, ao nosso alcance e dentro do nosso poder, das nossas condições. Devemos fazer bem ao idoso, devemos fazer o bem às crianças, devemos fazer o bem aos pobres, devemos fazer o bem aos ricos, devemos fazer o bem aos de perto, devemos fazer bem aos de longe, aos solteiros, aos casados, devemos fazer bem aos fortes e os fracos. Toda e qualquer pessoa, nós não devemos privá-las de receber o bem de nós, jamais o mal, e sempre o bem. Não combina com um cristão fazer o mal, não combina com o espírito do evangelho fazer o mal, não combina com a nossa fé, com o nosso Senhor e Salvador, com as Escrituras, a prática do mal. A prática do mal é comum aos incrédulos, aqueles que são maus. Mas aqueles que nasceram de novo, que receberam um dos frutos do Espírito, que é bondade ou benignidade, não condiz. Não faz parte do nosso espírito. E, portanto, primeiro, fazer o bem a quem? A todos. Segundo, o que é o bem? O que é esse bem que nós devemos fazer? Bom, são gestos, atos, palavras, atitudes nossas que beneficiam o nosso semelhante. Isso é fazer o bem, ou seja, estender a mão para aquele que estiver caído, amparar aquele que estiver solitário, prover para aquele que estiver em escassez, proteger aquele que estiver em perigo, consolar aquele que estiver abatido. E isso é fazer o bem. É defender, é orar, é ajudar, é encorajar, é cuidar daqueles que estão necessitados. É eu ir de encontro com a necessidade do meu semelhante, seja ela física, espiritual, emocional, familiar, financeira, de qualquer ordem que esteja dentro do meu alcance, da minha capacidade. Isso é fazer o bem conforme a ocasião exija e conforme os meus recursos sejam compatíveis. Isso é fazer o bem. É não negar ajuda àquele que pede, tendo nós condição de oferecer ajuda. É amparar, acolher, prover para aquele que tiver com necessidade de amparo, proteção e provisão, tendo eu a provisão em minhas mãos. Isso é fazer o bem. E o texto diz: não cansemos de fazer o bem, mas principalmente aos domésticos da fé, aos da família da fé,
Aí ele abre aqui uma prioridade ainda. Primeiro, de forma geral, o bem tem que ser estendido para todas as classes de pessoas, bons e maus, pobres ou ricos, pequenos e grandes. Mas se for para dar uma preferência, se a minha escassez, se a minha condição de ajudar for limitada a poucas pessoas, eu devo dar preferência, então, para os irmãos em Cristo. Eu devo dar preferência para os salvos, para os santos, para os convertidos, para os eleitos, para os filhos de Deus, para o povo de Deus. Portanto, crente provê para crente, crente acolhe crente, crente protege crente, crente consola crente. E é do crente que nós mais temos que esperar as boas obras, o bem. Então, na sua lista de prioridades, quando for fazer o bem, o povo de Deus está em primeiro lugar. Cuidado para que quando não for acolher o incrédulo, você não esteja se esquecendo ou desamparando o cristão, o povo de Deus. Devemos fazer a todos, repito, por favor, mas não fazer ao incrédulo em detrimento ao cristão. E por fim, essa ordem carrega com ela uma promessa. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Então ele diz aqui, primeiro, não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, vai chegar um tempo que eu devo parar de fazer o bem? Não. Fazer o bem tem limite? Não. Eu posso deixar de fazer o bem? Não. Não cansemos. Nunca esgotemos de fazer o bem. Nunca desistamos de fazer o bem. Se tem uma coisa que nós não podemos cansar, é de fazer o bem. É desistir de fazer o bem. Jamais. Então, fazer o bem tem que ser uma prática contínua da nossa vida. E a Bíblia diz que ceifaremos, colheremos bênçãos oriundas disso. Haverá recompensa para aquele que estende a mão, em tempo e fora de tempo, para fazer o bem, para salvos e não salvos. Você não ficará sem recompensa. Mas o texto diz, se não desfalecermos, se você não cansar, não desistir, não recuar, jamais, haverá abundância de colheita na sua vida. Qual tipo? Isso fica a critério do nosso Senhor e Salvador. Portanto, sabe que dia que é hoje? Hoje é dia de fazer o bem.